Olá, eu e o João, então, vamos fazer o react do subprojeto 3, a disciplina de controle 2, referente ao grupo 1. Olá, pessoal! Nós fazemos parte do grupo 1 e vamos dar continuidade ao conteúdo de controle 2. Disciplina ministrada pelo professor José Vergara. Hoje a gente vai falar da modelagem no espaço de estados, transformação de similaridade, realização de uma função de transferência e a solução de uma equação no espaço de estados. Bom, pessoal, vamos falar de modelagem em espaço de estados. Lembrando que essa é uma modelagem para sistemas no domínio do tempo e não na frequência como a gente estava vendo antes. Bom, aqui é a cara, né, de uma modelagem em espaço de estados, onde a gente tem um vetor de estados, x ponto é a derivada do vetor de estados em relação ao tempo, y o vetor de saída, u o vetor de entrada, a matriz do sistema, b matriz de entrada, c matriz de saída, d matriz de transição direta. Essa matriz de transição direta, se você tiver alguma influência da entrada diretamente na saída, vai aparecer um coeficiente nessa matriz. Mas em muitos casos ela é zero, como o sistema que eu vou apresentar aqui. Bom, vamos modelar um conversor boost então, tá? Em um dos subintervalos dele. Então a gente vai ficar com essa chave aberta, então, né, como se você não tivesse ela aqui. O diodo vai estar diretamente polarizado, então a gente vai ficar com um indutor, um capacitor, um resistor e a fonte aqui, tá? Então a gente precisa definir quem é X, que para sistemas elétricos geralmente está associado com a quantidade de elementos armazenadores de energia que a gente tem. Então aqui a gente escolheu o tensão em cima do capacitor e a corrente no indutor, tá? Então aqui o vetor de derivada deles, né, seria o x ponto. A saída, eu escolhi VC, tá? Porque a gente quer analisar essa tensão. Portanto, a matriz C, né, ela remete a VC aqui. Mais D vezes VE, tá? A gente vai ver que essa matriz D é nula, não aparece nenhum coeficiente para ela. Bom, vamos modelar esses sistemas. A gente pode aplicar lei de Kirchhoff para as tensões aqui, tá? Menos VE mais a tensão em cima do indutor mais a tensão do capacitor é igual a zero. Então, isolando D e L dt, a gente encontra a nossa primeira equação, tá, do sistema. Equações de estados que a gente chama. Agora, fazendo uma lei de Kirchhoff para as correntes, a gente vê que a corrente que vem do indutor aqui é igual à corrente que vai para o capacitor e a corrente que vai para o resistor, tá? Então, é isso que tem aqui, ó, a corrente do indutor igual a corrente do capacitor mais a corrente do resistor. Mas a tensão em cima do resistor é a mesma em cima do capacitor porque eles estão em paralelo. Tá? Então, aqui, essa tensão aqui é VC, e daí depois a gente divide tudo por C isolando aqui, tá? Na hora de montar a nossa modelagem, né, a nossa matriz final, então vão aparecer esses coeficientes, ó. Para a tensão, a gente tem 1 sobre RC multiplicando a tensão do capacitor aqui e 1 sobre C multiplicando a corrente, tá? Na equação acima, ó, a gente tem menos 1 sobre L multiplicando a tensão, nada em corrente e uma representação, um coeficiente na entrada do sistema aqui, que seria na matriz B. Beleza? Essa é a nossa representação final. E lembrando que se a gente quer passar isso para o domínio da frequência, a gente transita por meio dessa equação. Então, a gente faz a modelagem no domínio do tempo e mesmo assim consegue ter todos aqueles resultados e análises de estabilidade no domínio da frequência. Olá, meu nome é Bom, começando ali, né, a apresentação do Gabriel, eu achei que ele explicou bem, foi uma apresentação bem didática, trouxe o exemplo, né, para a gente conseguir observar como que faz a modelagem, explicou o que é cada parte das funções, né, da modelagem. E para mim ele explicou muito bem, consegui entender bem o que ele explicou. Dava para ver que ele estava bem à vontade na hora de explicar tudinho ali. Ele colocou os exemplos, foi falando passo a passo, Sim, resumidamente, deu nossa, para entender bem legal. conseguiu administrar bem o tempo ali para conseguir também passar, né, a informação correta. Isso. Fernanda, e hoje vou falar um pouco sobre a transformação de similaridade e a função de transferência. Bom, antes de falar sobre a função de transferência em si, a gente tem que abordar um pouco sobre a matriz de transição. A matriz de transição ela é uma matriz que multiplica o vetor de estado no tempo t0 e ela define a transição do estado da condição inicial para o tempo t. Se o sistema for invariante no tempo, então a gente obtém essa seguinte equação aqui. Então, a gente pode encontrar essa matriz de transição de duas formas, com a transformação de similaridade e a função de transferência. A nossa transformação de similaridade a gente pode encontrar através da diagonalização da matriz A. Então, se A ela pode ser convertida de forma diagonal e existe uma matriz P que pode transformar uma coordenada no espaço de x de z para o x,
Então, a gente obtém essa matriz de transição aqui, onde P é uma matriz diagonalizada, a matriz que diagonaliza A, vezes a P inversa. Então, a gente tem D, que é P inversa vezes AP. Quando a gente tem multiplicidade de alto valor, a matriz A ela pode ser colocada na forma canônica de Jordan, de maneira semelhante à forma diagonal. A gente pode observar isso aqui nesse exemplo de uma matriz 3x3, e a gente tem, então, a matriz de similaridade, onde J é igual a S inversa vezes A vezes S. Então, a nossa solução, a nossa matriz de transição tem a seguinte cara aqui quando a gente faz a nossa transformação de similaridade. Outra maneira que a gente pode encontrar é utilizando a transformada de Laplace. Então, nós temos as seguintes equações: x ponto é igual a x mais bu, e y é igual a cx mais du. Aplicando a nossa transformada de Laplace e resolvendo para x de s, a gente tem x de s igual a s vezes a matriz de identidade, menos a inversa disso, vezes b vezes u para s. Substituindo, então, essa equação nessa equação aqui, a gente tem a seguinte equação aqui. Y de S, então, vai ser igual a C vezes S, vezes a matriz de identidade, menos A, vezes o inverso disso, mais B, mais D, vezes o de S. Então, a gente chama essa parte aqui da equação de matriz de transição. E ainda, se a gente tem que o de S e Y de S são escalar, a gente pode obter a seguinte função de transferência, onde T de S, né, é igual a C vezes S vezes a matriz de identidade, mais o nosso D aqui. Então vamos lá, galera. Para exemplificar um pouquinho. Bom, eu gostei de uma coisa que a Fernanda fez, que ela colocou um destaque no cursor enquanto ela foi apresentando. Isso é muito bom, principalmente eu que tenho um pouquinho de déficit de atenção, consegui acompanhar tudo conforme ela ia mostrando ali as equações na tela. Eu achei muito interessante isso. Realmente, isso ajuda para acompanhar o raciocínio, né? Enquanto ela vai falando, você vai acompanhando. Exatamente. A solução de equações de estados, eu trouxe aqui esse sistema, né? Que eu vou resolver ele para vocês, para ficar bem fácil e bem visível como ocorre a solução de uma equação de estados, tá bom? Então, primeiramente, para eu definir a minha equação de estados, eu tenho que apresentar ela dessa maneira. Aí eu defino minha matriz na T, e aqui eu vou ter duas matrizes, a matriz A e a matriz B. Esse meu x de t aqui, ele é o vetor de estados do sistema. E isso aqui me dá a solução da equação de estados. É disso aqui que a gente precisa para começar a nossa solução da equação. Se a gente reparar bem nessa equação aqui, a nossa equação ela é dividida em duas parcelas, né? Ela é dividida primeiro nessa parcela que é a condição inicial, e essa outra parcela que ela é devido à nossa condição forçante, que é o de t, né? E aqui dá geral, então, a nossa solução da equação de estados, que é o que a gente quer buscar nesse exemplo. Então, sabendo disso aqui, eu já tenho a minha receita de bolo, já tenho as minhas fórmulas para começar a resolver. Então, eu já sei identificar minha matriz A, né, que é uma matriz que multiplica o componente x, que vai ser, então, o 0, 1, menos 2, menos 3. E também já consigo identificar a minha matriz B, que é aquela que multiplica que é o 0 e o 1, beleza? Aqui eu já consegui identificar as duas componentes que eu preciso encontrar, para então achar a solução da equação de estado. Então agora a gente vai ver como definir essa matriz de transição de estados, que é outro termo que eu preciso para começar a solução de equação de estados, que é esse exponencial de A na T. Esse termo, essa matriz, ela vai me dar toda a informação sobre o movimento livre do sistema, ok? Aí beleza. Vamos começar calculando, então, SI menos A, né? Que vai ser a minha matriz identidade, né? Só com as diagonais no S, né? Menos a minha matriz A. Eu fico com isso aqui e agora eu tenho que calcular a inversa dela. Aqui é só manipulação de matriz, tá, gente? Vocês calculam a inversa como vocês bem quiserem. No fim, tem que dar esse resultado aqui. Depois que eu achei a matriz inversa, eu tenho que calcular a transformada inversa de Laplace, tá?
você vai calcular termo-termo transformado inversa e vai achar essa matriz E de A na T, tá bom? Mas ainda falta um termo, ainda falta esse exponencial de A de T menos tal. Vou ter que fazer tudo isso de novo? Não, calma. Você achou a sua matriz exponencial de A na T. Então, onde tem T, você substitui T menos tal. Então, vamos começar substituindo tudo que a gente tem na nossa equação. Então, a gente já tem a nossa matriz exponencial A de T menos tal. A gente já tem a nossa matriz B, que tá aqui, e a gente também já tem o nosso U. Aí, beleza, né? Aqui eu coloquei a minha matriz A de T menos tal, exponencial de A menos T menos tal, né? Aí, agora o que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar essa matriz por esse meu termo aqui. Aí, agora, eu vou integrar isso aqui, aí eu vou obter isso aqui e já vou me aproximando para o fim da solução. Então, aqui, colocando a nossa matriz exponencial de A na T, né? E colocando o nosso x1 inicial e x2 inicial, né? Nossos parâmetros iniciais, né? E organizando nossa equação, a gente tem, assim, a nossa solução da equação de estados representada pelas duas equações, o x1 e o x2 de t. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte do conteúdo e as demais partes que meus colegas apresentaram, e agradeço por terem assistido até aqui. Bom, a gente, pela apresentação da Eduarda, né, a gente vê que ela também tem o domínio do que ela está explicando, né, Uhum. também que ela foi explicando passo a passo, né, então isso é bom para a gente acompanhar também o que está acontecendo, trouxe um exemplo para ficar também mais visual, então eu gostei também muito da fala dela, explicou bem, consegui entender o conteúdo que ela explicou. E, no geral, né, eles conseguiram administrar bem o tempo, cada um falou ali um pouquinho, né, e os três demonstraram que tem domínio do conteúdo, e o mais importante é conseguir que quem está assistindo entenda, né, então, eu mesmo, no meu caso, acho que você também, consegui entender o que eles Uhum. passaram. Sim, eles mostraram de uma maneira bem simplificada, né? E também ali deu para ver que no final a Eduarda pegou um exemplo de um livro, né? Trouxe ali as partes, isso é muito bom, né? Você tem uma referência ali de um livro, se eu não me engano, foi do Ogata, de controle. Uhum. Então é muito bom, né? Dá para ver que ela não tirou de qualquer lugar ali, igual os outros também trouxeram conteúdos que a gente pôde, né, na hora de estar montando o nosso, ver ali já lembrar de referências que eles utilizaram ali para poder fazer o material deles. Muito bom. Já a apresentação, falaram super bem, tranquilos, demonstrando que realmente eles tinham entendimento do assunto. Gostei. Eu gostei também.